Essa música se chama Genérica, da banda Resgate. Uma banda bem antiga aí. Se você quiser ouvir depois as canções. E ele fala de uma vida genérica, de aparências, uma vida falsa, uma vida mentirosa. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei dessa canção. Eu coloquei ontem, hoje. Então abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timóteo 1, 5. Coloca para mim aqui, porque não botei o texto aqui. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: olha, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Abra para mim aí também, Mateus 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos lá. Nós sabemos que nós vivemos em uma era da tecnologia, vivemos na era do Instagram, do TikTok, de uma postagem, de uma roupagem, de uma maquiagem. E eu quero te chamar hoje para uma responsabilidade e uma vida de fé não fingida. Como eu falei para vocês, não uma fé, sabe, de orar para que as coisas se mudem do lugar. Não uma fé por cura, não uma fé simplesmente por uma vida financeira, pelo relacionamento. Mas eu estou falando de uma vida com Cristo. E eu sei que o Daniel pregou semana passada aqui e parece que a mão foi mais pesada do que a minha. Não é verdade? E nós vivemos em uma geração de mais aparência do que essência. Diga, de mais aparência do que essência. Aonde o perfil do Instagram é mais valorizado do que o caráter da pessoa que postou. Vivemos em uma era onde aquilo que nós nos maquiamos, ou o filtro que usamos, vale mais do que a essência que carregamos dentro de nós. E o apóstolo está dizendo assim: olha, eu recordo-me, Rony, da vida da sua mãe e da sua avó, que era uma vida de uma fé que representava algo, e eu sei que agora ela habita em você. Diga, habita em você. Então uma vida espiritual, uma vida que glorifica a Cristo, não é um acessório que eu coloco no sábado à noite aqui na igreja, ou domingo nos 3 cultos, mas a fé, a minha vida que eu vivo, é uma vida todos os dias, se sacrificando, me entregando ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sabe de uma coisa? Uma fé e uma vida fingida pode enganar a todos, sabia? Mas tem um olho que tudo vê. Diga, um olho que tudo vê.
que não tem como enganar. E eu não vou ler aqui, mas todos nós conhecemos esse texto, quando um profeta, Samuel, chega na casa de Jessé, que ele procura todos os filhos. Ele se impressiona com os mais bonitos, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá? Ele se impressiona com os mais belos. Ele se impressiona talvez com os mais fortes, os mais musculosos. O profeta foi enganado pela aparência dos seus olhos. E Deus disse o que para ele? Não, eu não vejo como o homem. O homem vê a aparência, mas eu o coração. Então, o apóstolo está dizendo assim, dentro de você habita, mora, diga, habita, mora, uma vida, uma fé não fingida que habitou nos seus antepassados. Ele está dizendo aqui, olha, dentro de você mora, habita, não visita, não coloca, não se coloca como eu coloco um cordão ou um relógio como um acessório. A fé que habita em você, habitou na sua avó. Então, ele está dizendo assim, que ela não seja fingida, que ela não seja de aparência, que ela não seja para que as pessoas que não te conhecem, ou até as pessoas que te conhecem, veja, mas é para que Deus conheça o seu caráter e aprove o seu caráter naquilo que você vive. A fé verdadeira, uma vida verdadeira, ela tem um toque no meu coração. E sabe de uma coisa? A coisa mais fácil que nós podemos fazer é enganar ao outro e nos enganar a nós mesmos. Com uma fé e uma vida que não glorifica a Cristo. E eu estou dizendo aqui, não sobre um conjunto de regras. Eu não estou dizendo aqui o que você deve ou não fazer. Aquilo que você deve ou não tocar ou ouvir ou fazer. Mas eu estou falando de uma verdadeira vida de Cristo habitando dentro de mim e de você. Para que as pessoas enxerguem a fé que habita em você. A fé que habita em você é a fé do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Sabemos que é muito fácil impressionar. É muito fácil. É muito fácil. As mulheres sabem disso. Eu estava olhando um vídeo esses dias na internet. Não sei se alguém viu aí. Se eu não me engano é Sister. Como é que é, professora? Sister Hang. Um homem chinês, japonês, chinês, coreano, coreano, chinês. Ele pintava o rosto, colocava uma peruca e botou na internet que estava à procura de homens. Ele pegou mais de 1000 homens. Com uma peruca, uma maquiagem no rosto. E os homens levavam frutas para ele. Comida. Eu olhei para minha esposa e falei, só pode ser programado, não tem como. Mas sabe de uma coisa? Já vi também aqueles atores de dorama. Minha filha gosta de dorama. Lá no quarto dela tem uns desenhozinhos, uns bonitinhos lá de dorama. De vez em quando eu pego pra ela e chamo de Ana Beatriz, vem aqui, eu mostro um vídeo pra ela de um cara que é totalmente feio. E ele começa a se maquiar, ele é careca, ele bota uma peruca, Rony. Ele começa a se maquiar, mas ele fica um coreanozinho bonitinho, meu irmão. As meninas que conhecem dorama sabem do que eu tô falando, não é verdade? Sim ou não? É muito fácil enganar a nossa geração. Escutamos uma frase
lá fora, dizendo: o homem é aquilo que ele tem. Sim ou não? Sim ou não? Pois se você tem Cristo, você tem tudo. Então, se você vale alguma coisa, é porque o sangue de Jesus te curou, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus transformou a sua vida. Então, você vale o mundo inteiro, porque João 3,16 diz que Ele nos amou, ao ponto de entregar seu Filho, por causa de mim e você. Então, uma fé não fingida, não de aparência. Deus está chamando o seu povo. E sabe de uma coisa? Pense no lugar mais fácil de enganar o povo, é a igreja. Porque nós mexemos na fé das pessoas. Deus, Ele não está interessado no seu pensamento. Deus não está interessado, na sua teologia que você tem, no teu conhecimento. Deus está interessado na vida que você vive diante dEle. Porque é muito fácil, sabe de uma coisa? Tem muita gente que impressiona aqui dentro, mas na sua cozinha, a sua esposa sabe quem você é de verdade, meu amigo. Estou mentindo? Estou mentindo? Podemos impressionar, mas o apóstolo está dizendo assim: olha, você precisa viver uma vida verdadeira, a mesma vida que sua avó viveu, a mesma vida que a sua mãe viveu. Ela habita dentro de você e ela precisa ser revelada. Sabe o que é que tem na internet? O shape perfeito, você já viu? Acho que eu vou comprar, Daniel. O shape perfeito, barriga tanquinho. A pessoa coloca. Então, ela fica com os gominhos tudo aqui, ó. Vamos comprar. Porque é muito fácil. Porque fingir é como usar uma maquiagem para esconder a verdadeira essência. João 14 diz: o Espírito que o mundo não pode receber, ele habita em vós. Sabe qual é o Espírito? O Espírito da verdade. O Espírito de Cristo habita em você e ele estará com você. Então, se ele habita em você, você precisa andar em verdade. E sabe, uma frase que eu ouvi, não sei aonde, mas eu carrego comigo, e você pode botar aí: quem é de verdade? Diga, quem é de verdade? Diga, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Quem anda na verdade sabe quem anda na mentira. Nosso pastor já pregou uma vez aqui há 10 anos atrás, até renovou de novo essa pregação. Sabe qual é a pior coisa de um mentiroso? Diga, a pior coisa de um mentiroso é que ele tem que lembrar da mentira todos os dias que ele contou. Ô vida mentirosa. Sim ou não? Quem anda na mentira precisa lembrar todos os dias o que falou, porque senão se embanana. Diga, quem anda na mentira. Diga, quem anda na mentira tem que lembrar todos os dias o que falou, porque senão vai ser pego na mentira. É uma escravidão, é um jugo. Quantas pessoas nós olhamos, conhecemos, que uma vida espiritual visita ele, não habita nele. Então nessa noite o desejo de Deus é que a vida de Deus habite em mim, habite em você todos os dias. Não faça visita. Uma vida que transmite. O que é que o apóstolo está dizendo? Olha,
Eu lembro da fé que habitou em quem? Como é que é? Eunice, sua avó, e Lloyd. Eu lembro. Então que ela habite em você. Que a sua vida fale mais do que as canções que você canta no sábado à noite. Que a sua vida fale mais do que as pregações que você prega numa terça, numa quinta. Que a sua vida fale mais do que os devocionais, os textos de devocionais. Café com Deus Pai, homem com café, aquele negócio todo. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, assim, no 1:5, versículo B, ele diz assim, que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. A fé visível. Uma fé verdadeira é visível. Uma vida verdadeira é visível. Diga para a pessoa que está do teu lado, uma vida verdadeira é visível. Paulo lembrou de quem, irmãos? Paulo lembrou de quem? Podemos até emocionar aqui. Como eu falei, podemos emocionar aqui cantando, podemos nos emocionar aqui no arrepio, mas sabe de uma coisa? Na nossa casa é revelado, no nosso lugar de convívio é revelado quem nós somos de verdade. E nós falamos de legado aqui esse ano, na conferência, e o maior legado que eu e você, que eu posso deixar, é viver uma fé verdadeira, uma vida verdadeira. Porque uma vida verdadeira não dá ibope na internet. Existe 2 trends no TikTok. 2 trends. Uma com essa música que o David cantou aqui. Eu vaguei o mundo lá fora. Aí eu vejo algumas pessoas que, não vou julgar, mas pegou o vídeo quando bebia, quando fumava, quando se prostituía, e bebê, e agora ele está na igreja, e aí ele está, eu vaguei, gerando like, beleza, mas a tua fé e a tua vida não representa aqueles 40 segundos do TikTok. Aí a outra foi de uma canção que está famosa, aí da worship, as pessoas usando a música para se desviar, para se perder, porque ele disse que ele não conseguia viver uma vida falsa aqui dentro. Eu não lembro o nome da música. Alguém lembra aí? Aí está conectado. Do que vale ter as poesias mais lindas. Eu não sou cantor, você sabe disso. As harmonias. Aí alguém dizendo agora que virou macumbeiro porque vivi em falsidade aqui. Pois hoje eu já estou dizendo para você viver em verdade, para tu não fazer o vídeo o mês que vem. Viva uma vida verdadeira que glorifique a Cristo. Viva uma vida verdadeira que glorifique a Jesus Cristo. Viva uma vida verdadeira. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, Rony, nós nos apegamos, pastores, líderes, tentando viver uma vida falsa, porque as pessoas vivem uma vida falsa conosco. E sabe de uma coisa? Eu falei essa semana para o meu pastor, eu disse, eu não serei julgado por viver uma vida falsa. Pode falar o que quiser de mim. Isso passa. A viver de aparência passa. Eu conheço gente que fez plástica. Eu conheço gente que até conversamos essa semana sobre isso. Muita gente fez plástica, fez bariátrica, fez muita coisa. Mas ele não teve uma metanoia.
não teve, segundo os coaches, o seu mindset transformado. Então, ele mudou estético, mas ele não mudou aqui. Então, hoje, alguns já estão grandes novamente, outros já estão doentes novamente, porque eles não cuidaram na transformação da mente, eles se preocuparam com a aparência. Eu conversei isso com minha esposa hoje, que é uma cirurgia. Eu trabalho até, mas muda aqui primeiro. Muda o teu mindset. Porque viver de aparência é massa demais. E sabe o que é que vende? Uma vida falsa. Vende mais do que uma verdadeira. Por que a pirataria é tão famosa no Brasil, irmão? Hein? Por que a pirataria é tão grande no Brasil? Porque as pessoas milionárias, elas usam relógios Rolex, Philippe Patek, famosos, sim ou não? 150 mil, 200 mil no relógio. Aí vai o pobre, e ele compra de 150 falso. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode usar um relógio, irmão. Por que não compra um Séculos, um Oriente? Um Cássio. Eita Jesus, vai lá. Quantos de nós, irmãos, para tentar ser legal, descolado. Eu lembro que eu comprei um tênis falsificado. O pai de Daniel Alencar, misericórdia, ele sabe disso, então é público. O pai de Daniel Alencar, eu acho que era o maior pirateiro dessa cidade. E eu comprei um tênis com ele, Rony. E eu ia para a igreja e quando ele voltava, já voltava todo dolorido. E eu falei, meu Deus, que negócio é esse? E aí, era o Nike Shox, 4 molas. Duro, chefe. Eu usei umas 3 vezes e falei, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou entregar isso daqui, eu vou jogar, não vou mais usar isso daqui não. Além de ser falso, eu estou ficando com problema nas costas, de coluna. Fui lá e comprei um olímpicozinho original, de boa. Estou na paz. Então, quantos de nós vivemos uma vida falsa, começamos nos falsificados da vida? Não vou nem falar do Vans. E não é falso, é primeira linha. Primeira linha, pastor. Tailandesa. É quase original. Você sabia que a Bíblia diz em Jeremias que quem ganha em cima do lucro do outro é pecado? Então, a maioria das falsificações é pecado. É difícil ouvir isso. Mas nós começamos a plantar a nossa vida nas pequenas coisas dos dias. Então, se você, beleza, tem a condição, não é problema, meu querido, comprar um Olímpicos, apesar que o Olímpicos hoje está 500 conto. Para corrida. Tem várias outras formas. Adidas, Nike, compre, comece no dia a dia. Viver uma fé não fingida, tentando impressionar o outro, tentando impressionar talvez os líderes, tentando impressionar os pastores. Eu falei um dia na reunião, pastor Renato, eu sou essa pessoa, meu filho é transparente demais, é melhor do que viver escondido, pastor.
Até algumas vezes eu penso e falo. Penso, logo existo, né? Sabe o que Jesus está dizendo para os fariseus em Mateus? Olha, vocês parecem sepulcros caiados. Alguém sabe o que é um sepulcro caiado aqui? Alguém sabe aqui? O que é um sepulcro caiado? Vamos lá? Quem é Braga? Eu estava esses dias com o Samuel. E aí ele disse, pai, pastor, um dia eu estava com meu pai, pastor sempre está ensinando. E ele disse assim, meu filho, e um cemitério cheio de túmulos. E aí ele disse, ali está cheio de sepulcros caiados. Bonito por fora e podre por dentro. Caixão, sepulcro, um túmulo. Você quem já foi em velório, irmãos? Quem já foi em velório? Quem já foi no cemitério, Campo da Saudade? Chefe, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem casa mais bonita do que a nossa lá. Sim ou não? Alguns caixões. Alguém já viu alguns caixões? Se o cara for pesquisar no Google, dá uma foto, ele diz... Caixão de 10 mil reais, com folhas não sei do que, misericórdia. Alguém esses dias falou para mim, pastor, no velório do fulano de tal tinha um caixão com aquele caixão ali, no mínimo, foi uns 20 mil. Eu falei, os ladrões vão abrir, porque os ladrões estão tudo doidos na larica. Você acha por que ladrão vai para cemitério roubar cemitério, irmão? Hein? Porque tem peças de caixão, tem pessoas que se decidiu ser enterrado com os relógios, e os ladrões vão lá e tiram o relógio do morto. Então Jesus está olhando para os fariseus e está dizendo assim, olha aqui para mim, vocês pensam que eu não sei, que vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas podre por dentro. E a nossa oração, e Jesus não está falando para o pecador, Jesus está falando para os religiosos que se acharam purificados da sua imundície, por causa da lei. Olha aqui para mim, nós somos lavados, justificados. Que o Senhor não nos pegue como fariseus, bonitos por fora e podre por dentro. Arrumados, belos, lindos, com Empório Armani falsificado, com perfumes, com os perfumes mais chiques hoje, árabes, cheios de árabes, como diz a canção, hálito de hortelã, mas com os dentes amarelados. Buraco no bolso e um relógio falso. Que o Senhor nos pegue vivendo uma vida verdadeira. Eu tenho um amigo que ele comprou um Celta. Primeiro dinheiro dele, ele comprou um Celta. E ele vinha para a igreja no Celta. E sabe o que ele fazia? Para ele impressionar as gatinhas, Rony, ele fechava o Celta em casa, os vidros. Ele vinha todo suado para a igreja, porque ele queria mostrar que o Celta dele tinha ar-condicionado. Para ele passar na rua e as pessoas olharem para ele e dizer, olha, o fulano de tal está indo com o Celtinha no ar-condicionado. Ele ria brincando, dizendo, quando eu chegava na porta da igreja, eu estava todo suado. Vivendo uma vida de aparência. Olha aqui, existe um Deus que tudo vê. Diga, existe um Deus que tudo vê. E Ele sabe, irmão. Ele sabe a nossa vida. Ele conhece. Ele conhece.
precisamos que as pessoas olhem para nós e eu possa transmitir a vida que eu vivo. Para que eu consiga transmitir a vida que eu vivo. Sabe o que as pessoas sabem, e o Valber sabe disso aí? Quando a gente posta, quando eu posto uma pregação minha, poderosa, do Evangelho, Rony, poucas pessoas veem algumas vezes. Poucas curtidas, pouco like. Quando eu posto minha família, minha esposa, o meu casamento, sempre os vídeos são mais, principalmente quando eu posto aquelas molecagens. Porque as pessoas querem saber da nossa vida. As pessoas querem saber da nossa vida. E sabe de uma coisa, eu falo para minha esposa, vamos postar a realidade da nossa vida. Vamos postar a realidade dos nossos dias. Sem impressionar ninguém. Porque ao Deus que nós servimos, Ele sabe e Ele não é impressionado com essas coisas. A fé fingida é um perigo, irmãos. Jesus sempre denunciou a vida de aparência com os fariseus. Uma vida espiritual de fachada é cansativa. Diga para a pessoa que está do teu lado, uma vida de fachada espiritual é cansativa. Imagine você viver num personagem 24 horas. Pergunta para a pessoa assim, pergunta para a pessoa que está do lado, imagina viver num personagem 24 horas. É difícil. É difícil, senhor não? Quando eu vou numa reunião, aqui mesmo, quando eu estou na reunião de pastores, quando eu vou numa reunião grande, que eu tenho que ficar um caba sério. Eu fico doido. Porque eu sou um homem brincalhão, eu conto história. É difícil viver uma vida de aparência. É difícil viver um personagem. Irmão, você conhece alguém que vive num personagem 24 horas, irmão? É difícil. Você já viu quantas horas aqueles humoristas, tipo do Pânico, aqueles caras que imitam um carioca, quantas horas ele passa se produzindo? Para apresentar um programa de 30 minutos. E eu estou encerrando. Esses dias eu postei uma música. Eu peguei um vídeo do CapCut, postei. Quando foi meia hora, choveu de mensagem no meu Instagram. Pastor, essa música diz isso. Eu sabia não, menino. Eu vou apagar. Aí eu botei uma lá, do Forest Funk. Aí ontem eu postei uma de novo, eu só entendi bola de queijo. O pastor Lucas Americano, menina, aí é só senta. Aí é o CapCut. Mas você já viu, irmãos? Uma pessoa uma moça, um rapaz, desculpe a minha sinceridade, está na praia, teve um encontro com Cristo, e ela posta uma foto com o maiô cobrindo só o bico dos seios,
vivendo a vida. Aí bota um versículo no Instagram embaixo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a honra e glória do Senhor. O cara chega e diz assim, e olha que eu não estou te dizendo aqui um conjunto de regras, irmãos. Eu gosto de postar todo vídeo, todo dia malhando, eu gosto de postar. Dizem se não postar não cresce, não é verdade? Mas sabe de uma coisa? Eu vejo algumas pessoas que tá aqui, teve um encontro com a glória de Deus, tem um zelo pela presença de Deus, aí chega e posta, vivendo a vida. Desse jeito. Desse jeito. Homens que ele não vive do shape, ele não vive do corpo. Aí ele posta e diz: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Só a beiradinha. Deus, ele precisa levantar um povo que vive uma fé verdadeira. Que vive um chamado. E olha que o processo não mudou. O processo não mudou. De uma vida de santidade. A salvação é de graça. Mas o processo de santificação permanece. Apocalipse 3, versículo 1. Tens o nome de que vives e está morto. Deus, usando João, na ilha, ele diz para a igreja de onde? De Sardes. Ele diz: olha, você tem uma reputação boa. Você tem uma aparência boa. Mas a aparência é que você está vivo. Porém, vocês estão mortos. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós? Eu vou até olhar para saber se ela não está aqui, a pessoa. Eu estava na igreja aqui, quarta-feira, atendendo. E eu ia descendo. Quando eu ia descendo para ir embora, chega uma moça. E ela diz: pastor, eu preciso de um pastor. Alguém aqui. Na verdade, ela perguntou para o Igor. Eu quase vou embora. Aí, pastor, o Igor, tem algum pastor aqui? Aí o Igor olhou para mim, aí eu... Tem, minha filha. Sou eu. Pastor, eu queria muito conversar com o senhor. E aí ela entrou na sala. Deixei a porta aberta. Aí ela falou: não, eu queria só trazer uns olhos para o senhor orar por eles, que eu quero consagrar algumas coisas. Aí eu olhei para ela no fundo dos olhos e disse: só isso? Aí ela começou a chorar e disse: não, pastor, a minha vida está conturbada. Aí ela começou a contar o testemunho dela ali, que ela estava passou por uma depressão ao ponto de ficar dentro de um quarto por anos. E um dia ela veio no culto, e eu estava pregando, e eu não lembro do rosto dela, não a vi aqui outras vezes, não lembro. E aí ela começou a dizer: naquele dia que o Senhor pregou, Deus mudou minha vida, Deus me tirou de uma depressão, hoje eu estou trabalhando, só que tem alguma coisa me angustiando e tal. E eu comecei a orar por ela, ela começou a chorar. E uma das frases que ela falou foi: pastor, eu não quero viver uma vida de aparência. Eu não quero viver uma vida de aparência.
Aí eu falei, uau, Deus está falando comigo. E eu imagino, irmãos, que viver uma vida de aparência é cansativo. E a igreja de Sardes, Deus falando através de João para escrever para ela, dizendo, você tem a aparência de estar viva, mas você está morta. Quantas pessoas nós conhecemos, irmão? Talvez nós estamos mortos, vivendo uma vida morta. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo está aqui, Ele quer trazer vida sobre você. Deus, Ele não espera a perfeição de ninguém. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Se tem alguém perfeito, me dá a senha aí. Mas Deus espera a sinceridade do seu povo. Encontre misericórdia, irmãos. Meu devocional, um dos meus devocionais dessa semana foi o salmista dizendo, não seja como a mula, como um jumento, que ele precisa de arreios, de direção, alguém puxando para direcionar ele. Mas que você entregue seu caminho ao Senhor. Cerque de exemplos verdadeiros. Paulo olhou para Timóteo e disse, o meu desejo é que a fé que habitou na sua avó, habitou na sua mãe, habite em você. Procure fé verdadeira. Eu falei sábado passado, eu estava pregando em São Bento e eu fui com Braga. E eu falei sobre isso, irmãos. Deus não se impressiona com o Instagram. Deus não se impressiona com uma aparência, com uma vida. Deus não se movimenta pela cor, pelo ambiente. Deus não se movimenta pela quantidade de pessoas que está aqui nessa noite. Deus não se movimenta por isso. Nós nos impressionamos, mas Deus não se impressiona. Nós nos impressionamos, Deus não se impressiona. E nessa noite eu queria lançar desafios a você. Viva uma vida verdadeira.